Meus amados irmãos, hoje vamos trazer para vocês, a aula do discipulado, o resumo da segunda lição, chamado para ser discípulo de Jesus. Desde já, quero deixar a saudação com a paz do Senhor para todos vocês, que curtem, que compartilham as aulas do discipulado, como já disse, os resumos dessas aulas. Vamos transmitir e depois estaremos compartilhando no canal o Everson Hall, que é para lá todas as lives concernentes ao discipulado, ao resumo do discipulado. Meus amados, vamos lá. A lição de hoje, ela fala de como é ser discípulo de Jesus. Sabemos que para ser discípulo de Jesus, a gente precisa seguir os passos, Mas antes de entrar na introdução, eu quero ler com vocês capítulo 10, verso 24. A palavra do Senhor, ela nos ensina o seguinte: o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o Senhor. Bem, esse é o versículo que nós vamos ter como base para adentrar na lição. Vamos fazer uma oração, entregando a Deus esse trabalho. Espero que os amados gostem da aula de hoje, para que Deus venha abençoar e iluminar a nossa mente, para que a gente possa compreender tudo aquilo que a palavra de Deus Justo e soberano Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, agradeço a oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra. Deus, perdoa as nossas falhas, venha fazer o Teu querer no nosso meio, e que o maior professor essa noite seja o Teu Espírito Santo. Te peço todas as bênçãos e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, observem. A introdução da lição, o autor ele trouxe o seguinte pensamento: ser discípulo é ser seguidor ou aprendiz de alguém. Ser discípulo de Jesus é procurar seguir os seus passos, seus ensinamentos, procurando cumprir sem restrições todos os seus mandamentos. Bem, aqui a gente observa, a definição de o que é ser discípulo. É seguir alguém. E ser discípulo de Jesus é seguir todos os passos dele, os ensinamentos e cumprir todos os mandamentos dele sem nenhuma restrição. O autor da lição, ele aborda um assunto em 3 tópicos, com 3 perguntas, como a gente já está acostumado a ver nas aulas do discipulado. O primeiro tópico, ele faz a seguinte pergunta: o que é necessário para ser discípulo de Jesus? Aí ele traz 4 condições, ao menos 4 condições. O primeiro é aceitá-lo como Salvador. O segundo é reconhecer o seu senhorio. O terceiro é estar disposto a obedecê-lo. O quarto é ser a nossa inferioridade. Bem, o primeiro passo para aceitar Jesus, para ser discípulo de Jesus, é aceitá-lo como Salvador. Isso a gente viu na aula da primeira ação, A gente aceita a Jesus como Salvador, Então aceitá-lo como Salvador já é um dos primeiros para se tornar discípulo de Jesus, certo? Reconhecer o seu senhorio, lá em Mateus, capítulo 10, verso 24. Como a gente leu, é o versículo tema. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Quando a gente reconhece o senhorio de Jesus, a gente está entregue nas mãos de Jesus, e toda autoridade, tudo que a gente passa a fazer, vai depender das ordenanças e vontade de Deus. Isso
é reconhecer o senhorio de Jesus. Lógico, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós entregamos o nosso livre-arbítrio, né, na vontade de Deus, pois a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É tanto que Deus ele não pega ninguém pelo pescoço, né, e força a aceitar Jesus de maneira nenhuma. Deus deixa o livre-arbítrio, você pode escolher o bem ou o mal, o caminho certo ou o caminho errado. Aí você me pergunta, o que é que define o errado ou o caminho certo? Bem, basta você apenas observar qual o caminho certo e qual o caminho errado. Você tem o livre-arbítrio e você tem plena consciência do que é certo e do que é errado. Desde pequeno, nos ensina o que é fazer o bem e o que é fazer o mal. Sem contar, lógico, que temos aí a mídia, na qual nós vemos que todas aquelas pessoas que praticam mal não têm um final muito feliz. E você pode até dizer, mas tem pessoas que praticam bem e não têm final feliz. Bem, aí é que está. Não sabemos as decisões tomadas, o que foi que aquela pessoa plantou antes de fazer o bem. Mas, todavia, desde de criança até a sua idade adulta, aquela pessoa plantou o bem, mas infelizmente teve um fim trágico, bem, tenha certeza de que nesse planeta chamado Terra, estamos sujeitos a todas as coisas, certo? E não é porque a gente aceitou a Cristo que nós somos imunizados das coisas que tem aqui na Terra, de maneira nenhuma. Quando a gente aceita Cristo, a batalha aqui na Terra só faz aumentar, porque a tentação que outrora nós tínhamos só faz multiplicar, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Então há uma batalha espiritual muito grande, mas damos graças a Deus que Deus ele dispõe para nós o Espírito Santo para que possa nos auxiliar através da palavra e através do poder da graça para nos ajudar a vencer todas as dificuldades daqui deste planeta, né, deste mundo. Então, o segundo passo é reconhecer a Deus como senhorio, estar dentro da vontade de Deus, né, obedecer a Deus. Está disposto a obedecê-lo, Romanos 6:16, né? Vamos ler Romanos 6:16, só para a gente ter um pouco mais de respaldo bíblico. Romanos 6:16. A palavra de Deus nos informa: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, certo? Ou do pecado para a morte, e obediência para a justiça. Veja o que o apóstolo Paulo está ensinando. Vou repetir. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então veja que a gente tem a escolha de obedecer o pecado, sabendo de que o pecado gera morte, ou obedecendo, ou obedecer à justiça, sabendo que a justiça de Deus ela é perfeita, certo? As decisões que a gente tem que tomar na vida, que a gente sabe que é o certo, mas que mesmo fazendo esse certo, a gente, na nossa concepção, possa ter alguma desvantagem, né, na visão humana. Mas fazer o certo sempre, a gente está em busca de obedecer à justiça, independente de que se a nossa visão, né, a gente por um momento achar que a gente vai ter alguma desvantagem. Mas quando você faz o certo e pratica a palavra de Deus e pratica a verdade, a justiça, a única desvantagem que você vai ter é simplesmente nenhuma. Nenhuma, porque mesmo que você fazer o certo venha a acabar de destruir o seu corpo, mesmo você fazendo certo, você acha que vai perder uma batalha, você se engana. Você só tem a ganhar fazendo o certo. Ah, eu tenho uma decisão muito difícil. E o certo muitas vezes parece que vai me trazer uma consequência muito grave, certo? O medo, ele vai tentar de tudo te impedir, né, de certo e te conduzir a fazer o que é errado.
E lógico, na prática de fazer errado, achando que você terá alguma vantagem, infelizmente, a prática do pecado vai te dar muitas desvantagens. A primeira desvantagem, e talvez a principal, é se distanciar da presença de Deus, né? Ou você escolhe servir, obedecer o pecado ou a justiça. Mesmo que muitas vezes fazer o certo para você acha que você possa obter desvantagens. Mas a única desvantagem que você vai ter é nenhuma. Então faça sempre o certo. Bem, reconhecer a nossa inferioridade também Mateus 10 e 24, né? Tem muitas pessoas que recebem um dom, a graça de Deus, né? Tem um talento e acha que se não tiver ali no culto ou se não fizer do jeito que ele pensa que tem que fazer, né? Deus não age, Deus não faz, né? Só ele, Deus só age se for com ele ou com ela. Entenda uma coisa, nós temos que ser submissos a Deus, submissos ao Senhor Jesus, reconhecendo a nossa inferioridade. Aí eu lhe pergunto, diante de Deus, quem somos nós, né? Talvez diante dos homens a gente possa ter alguns recursos, seja financeiro, né? Seja um recurso material, né? A gente pode ganhar vantagens dentro da sociedade, mas diante de Deus nós somos inferiores, né? Diante de Deus nós não somos nada, né? E se não fosse a graça salvadora dele, nós nem estaríamos aqui compartilhando mensagem para vocês. Se não fosse a graça salvadora dele, o inimigo já teria consumido toda a humanidade. O segundo tópico da lição, ele faz a seguinte pergunta com cinco posições, né? Por que ser discípulo de Jesus? Aí o autor ele vai dizer, porque ele nos pediu que o seguisse, porque toda criança precisa de um modelo para sua formação, porque só ele é o caminho para Deus, porque ele é o exemplo perfeito, porque sem ele nada podemos fazer. Bem, porque ele nos pediu que seguisse, livro de Mateus, capítulo 11, 28 ao 30. Capítulo 11, 28 ao 30. Olha o que Jesus nos ensinou. 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, vejam que Jesus ele pede que a gente siga ele. Seguindo ele, ele não promete que vai tirar todo o peso de nossas costas. De maneira nenhuma. Jesus nunca prometeu isso. O único momento que nós vamos tirar todo o peso da batalha aqui na terra, todas as brigas e dificuldades, enfermidades, todas as mazelas que a gente vai conseguir tirar das costas, é no dia do arrebatamento, quando o nosso corpo for glorificado, né? E é quando a gente for levado aos céus para estar com o nosso Senhor. É nesse momento que todas as mazelas, todo o peso sairá de nossas costas. Mas Jesus ele oferece uma troca. Ele diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele quer fazer uma troca. Olha só, você tem um jugo, você tem um fardo, tome o meu, que é mais leve, continuar a jornada, tome o meu jugo, tome o meu fardo, eles são suaves, eles são leves, dá para você continuar. Aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e buscando a mim você descanso para a vossa alma. No momento atual que nós vivemos, né, a gente busca especialistas, né, vídeos de ajuda, livro de autoajuda, mas se a gente buscasse os ensinamentos de Jesus e buscasse orar a Ele, Ele iria nos conceder, né, o alívio para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo, a cura que precisamos. Tudo isso só Jesus pode nos conceder. Então veja que Jesus ele é maravilhoso, ele oferece uma troca. Nem a pessoa mais, como é que eu posso dizer, a melhor pessoa que você considera no mundo poderia lhe oferecer essa troca, certo? E Jesus oferece essa troca, né? Deus nunca disse que
enquanto nós estivéssemos aqui, ele nunca disse que nós ia ficar isento das coisas daqui. Ora, uma verdade a gente vai encontrar lá em João. Se a gente for analisar, só para não deixar as minhas palavras vagas, deixa eu encontrar aqui a passagem na qual ele nos traz certa. Eu acho que está... Deixa eu me recordar o versículo. Bem, meus irmãos, no momento me foge a memória, é um versículo bastante conhecido, mas às vezes nos dá um branco, né? Se os irmãos que acompanharam aí puder ajudar. Na passagem onde Jesus diz assim, capítulo 14, né? Verso 1, a palavra de Deus, olha o que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, né? E aí por diante, Jesus dá a promessa de que ele vai para o Pai, que ele vai voltar, certo? Que ele está preparando o lugar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Então veja, Jesus aqui ele pede para que ninguém fique perturbado, com o coração ansioso, né? Porque ele pede para você depositar a sua confiança nele, né? Então assim, ele nunca disse que nós iríamos ficarmos isentos ao seguir ele. Ele também nos ensina que se alguém quiser seguir a ele, ouvir pós ele, tem que tomar a cruz, né, de todo dia e seguir a cada dia, né? Seguindo a cada dia a palavra do Senhor, levando a sua cruz, o peso, né, que você tem que levar. Agora, lembre-se, eu vi um pastor hoje, um pastor conhecido, ele pregar, ele dizer o seguinte, que a cruz, a simbologia da cruz, significa morte, certo? É tanto que quando a gente vai estudar a teologia e buscando a simbologia de determinados instrumentos, a cruz simboliza a morte. E quando Jesus diz assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que todos os dias há uma batalha para você mortificar a sua carne, os seus desejos, os seus prazeres. Então tomar a sua cruz é isso. Por mais ansioso, coração perturbado que você esteja, não faça isso. Crê em Deus, crê em Jesus. E só aí ele vai, né, através da sua fé, aliviando, né, aliviando as dores do coração, as dores da alma, os pensamentos que são milhares, né? São turbilhões de pensamentos, né? E Jesus ele tem o poder para aliviar todos esses problemas. Toda criança ela precisa de um modelo para a sua formação. A gente vê que a influência da educação na primeira infância determina muito, em muitos casos, não são todos, mas em muitos casos, o caráter do adulto, do futuro adulto, na verdade. Se uma criança ela tem uma educação errada, né, na primeira infância, ela cresce com uma índole na qual ela foi educada, né? Por mais que ela vá para a escola, que ela aprenda, mas se na prática, dentro do lar, dentro do ambiente que ela convive todos os dias, não for uma prática correta, as amizades erradas que ela tiver, ela vai ser sim convencida a praticar o que é errado, o que não agrada a Deus, né? Agora, se a pessoa, se a criança, ela cresce num ambiente, nasce num ambiente, cresce num ambiente onde a educação tenta ir de acordo com a palavra de Deus, né? Tenta ir de acordo com a ética e com a moral de uma sociedade, mesmo que aquela criança não nasça num lar cristão, né? Que seus pais não sejam cristãos, mas os seus pais, eles possuem um padrão de moral e de ética bom dentro da sociedade, aquela criança vai crescer e independentemente das influências que venham, a gente sabe que as influências das amizades contam muito, mas independente do que se venha após, aquela criança vai ter exemplos em casas, tanto de ensinamentos como de prática, né? Então, nós somos a criança que estamos aprendendo com Jesus. Jesus é o que faz a nossa formação,
né? Então, quando a gente segue a ele, a gente está... Por isso que Jesus diz a Nicodemos, né? É necessário vos nascer de novo, ou seja, nascer espiritualmente, novamente, para que a gente possa aprender tudo do início. Porque ele é o caminho para Deus. João 14,6, aqui o texto diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus não estava dizendo ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele dissesse que ninguém vai ao Pai, ele estava abrindo oportunidades para que se houvesse outros caminhos. Mas ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele está dizendo, ninguém vem a Deus senão por mim. Ou seja, ninguém chega a mim senão por mim. Não existem outros caminhos, não existem outras formas, né? Como muitos líderes religiosos aí fora dizem que toda e qualquer religião que pratica o bem, que professa o bem, leva a Deus. Isso é uma falácia. O próprio Jesus disse aqui que ninguém vai a Deus se não for por ele, se não for pelos ensinamentos dele, se não for pelas práticas das escrituras que ele deixou para nós. Porque ele é o exemplo perfeito. Ainda em João capítulo 13, verso 15, para a gente ler a palavra de Deus, nos ensina o seguinte: Porque eu vos deixei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Essa passagem é quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Todos nós conhecemos. Então, assim, Jesus deixou um exemplo a ser seguido, né? E muitas pessoas ainda querem inventar moda, né? Algumas igrejas, algumas religiões querem inventar modas mais no padrão da sociedade atual, no século presente, né? Na década presente, no século presente, querem se enquadrar nesses padrões, porque em sua visão, né? Na visão da sociedade, os métodos que Jesus ensinou passou a ser quadrado ou antiquado. Então, quando Jesus ele dá o exemplo, nós temos que seguir. Independente do que a sociedade lá fora acha, se é antiquado, se é quadrado, se é antigo. Não. Jesus deixou o exemplo perfeito para chegarmos ao céu. Então temos que seguir, né? Independente do que a sociedade acha ou não. Seguir as Escrituras, seguir a vontade de Deus. Porque sem ele nada podemos fazer. João 15,5, a parábola da videira, né? Se não me falha a memória, da videira verdadeira, né? Na verdade, as últimas instruções, né? Nem uma parábola, né? Os ensinamentos de Jesus. Ele dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então veja que Jesus ele nos dá a orientação que assim como a vara fora da árvore, ela não pode dar fruto nem gerar fruto nenhum, né? Assim somos nós. Quando estamos fora de Jesus Cristo, padrões que ele ensinou, fora do ensinamento que ele deixou, não conseguiremos dar fruto algum, né? Não conseguiremos. Então, assim, temos que estar conectado com Jesus para sermos discípulo dele. E o terceiro ponto, para finalizar, diz assim: o que é ser discípulo de Jesus? Aí ele dá 7 subpontos, né? Aqui 7 posições. O primeiro, não deixar que o amor à família sufoque o amor ao Senhor. Lucas 14, 26, Mateus 10, 34 a 37. Não deixar que os prazeres da vida sufoquem a nova vida com Cristo. Lucas 14, né? Capítulo 14, versículo 26. Sofrer por amor a Jesus, Lucas 14, 27. Seguir a Jesus, Lucas 14, 27 também. Ter sua palavra como guia permanente, João 8, 31. Viver no amor de Jesus, João 13, 35. E ter uma vida de frutificação em Cristo, certo? Essa passagem aqui, Lucas 14 e 26, ela é bastante interessante. Eu vou ler para a gente poder acompanhar, né? Tem mais respaldos bíblicos. Lucas 14, e 26. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte:
Veja que o versículo, né, para muitos pode ser até forte, pesado, dependendo da forma que a pessoa vai interpretar. Mas eu vou naquilo, na medida do possível. A parábola acerca da providência. Olha o que Jesus fala. A partir do verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Certo? Então veja, Lucas 14, 26, 27, ele fala que as pessoas que não aborrecem a mãe, filhos, irmãos, irmãos e ainda também a sua própria vida não podem ser discípulo. Aí você está dizendo, esse versículo não é contraditório ao mandamento que pede para honrar pai e mãe, né, e amar o próximo? Não, de maneira nenhuma. O que Jesus está falando aqui não é para rejeitar, não é para abandonar, não é para desprezar de maneira nenhuma. O que Jesus está falando aqui é que quando você vai seguir ele, nem todas as pessoas vão entrar de acordo com isso. Talvez você aceite Jesus e a sua esposa não concorde. Algumas atitudes que Jesus ensina para você, que te orienta, talvez a sua esposa não concorde, talvez o seu marido não concorde, o seu pai ou sua mãe não concorde, talvez os seus filhos não concordem, talvez os seus irmãos não concordem, né? E Jesus aqui está orientando, se por não concordância desses tais que foram citados, né, você vier a abandonar a Cristo ou vier a palavra dele, você não é digno de ser discípulo dele. Ou seja, independente das pessoas te criticarem por estar servindo a Jesus, seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja irmã, certo? Você não vai estar descumprindo mandamento nenhum. Mas a partir do momento que você dar atenção às opiniões contrárias à vontade de Deus e deixa Deus de lado, né, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Então é isso que Jesus está orientando. Jesus não está pedindo para você descumprir o mandamento de maneira nenhuma. Deus está dizendo das opiniões alheias que vierem dentro da sua família, da roda de amigos, não abandone as boas práticas, a palavra, não abandone as minhas orientações. Só assim você pode ser chamado de discípulo de Jesus, né? E a gente vê na trajetória dos discípulos de Jesus, né? Quantas perseguições, quantos e eles não abandonaram a prática, né, que Cristo ensinou, certo? E ele ainda orienta no versículo 7, né, leve sua cruz, mortifique a sua carne, seus prazeres e seus desejos, né? A gente tem que ter a palavra de Deus como guia permanente, João 8,31. Vamos ler. João 8,31, a palavra de Deus nos ensina. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, meus amados, observe que Jesus ele pede para que você seja orientado pela palavra dele, que você busque meditar na palavra dele, né? A gente tem que viver no amor de Jesus Cristo, João 13:35, certo? A palavra de Deus nos ensina. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? E ter uma vida de frutificação. João 15:8, onde diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, meus irmãos, vejam que ser discípulo de Jesus é seguir as suas pisadas, certo? E encerro essa live dizendo, não há melhor guia para conhecer Jesus do que Deus, certo? Quando tudo voltar ao normal, né? Vá para alguma congregação que pregue a palavra de Deus, participe dos cultos de doutrina, escola bíblica dominical, se você é novo convertido, participe do discipulado, certo? Mas enquanto, né, as coisas não voltam ao normal, no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, nas diversas redes sociais, as congregações estão compartilhando os cultos, dando continuidade. Então você pode se alimentar da palavra de Deus, né? Assistir um culto de doutrina online, de discipulado online,
bíblica dominical online. Você pode assistir tudo isso se você tem acesso à internet, certo? Para aquelas pessoas que não têm acesso à internet e você conhece alguém que não tem acesso à internet, que você incentive essa pessoa a ler a palavra de Deus, a orar, a buscar a Deus para que ela não venha esmorecer, certo? Deus abençoe, eu agradeço a todos aí que assistiram, curtiram e compartilharam, né? Daqui a dentro de acho que 40 minutos mais ou menos, esse vídeo estará lá no meu canal para os reverem. Que Deus abençoe, vamos orar encerrando assim este trabalho, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por tudo, por este trabalho maravilhoso. Deus, abençoa a cada um, Senhor, que aqui esteve online, Senhor, participando. Aqueles que irão assistir, que irão compartilhar, Deus, com os amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Todos aqueles que não podem compartilhar no momento, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um. Pai querido, veja aqueles que estão desempregados. Deus ajuda a nossa nação. Abençoa, Senhor, os mais necessitados, os mais pobres. Abençoa também, Senhor, os empresários, para que eles possam sobreviver, Senhor, a essa crise, para que quando tudo voltar ao normal, a gente possa encontrar os empregos, as portas abertas, pois Tu, Senhor, é o dono do ouro e da prata. Deus abençoe a nossa nação, Deus os nossos líderes e governantes. Deus abençoa também o nosso presidente, dê estratégia a ele e livramento. Te peço todas as bênçãos e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Agradeço a todos. Em nome de Jesus.